para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as leituras de março, as leituras que eu fiz no mês de março. Teve bastante coisa legal, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então se você já gostou do tema, se inscreve aí no canal, deixa seu like e vamos falar de livro. Então no mês de março eu consegui ler 6 livros dessa vez. Eu achei que o mês de março foi um pouco enrolado assim para ler, porque no final de fevereiro eu terminei de ler Os Miseráveis, eu levei 2 meses lendo Os Miseráveis, e aí quando eu finalizei aquela leitura, eu acho que eu devo ter entrado naquele tipo de ressaca literária, sei lá, e realmente eu demorei um pouquinho para engrenar num outro livro, mas no fim a coisa fluiu, enfim, consegui ler 6 livros, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles aí com vocês. O primeiro livro que eu vou falar com vocês é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu já fiz até resenha, já tem aqui no canal, depois pega aí nos cards para vocês assistirem a resenha que tá bem legal. Desse mês eu acho que Jane Eyre foi o livro que eu mais gostei. É um livro lindo, para mim foi 5 estrelas, ficou nos favoritos da vida. Jane Eyre, da Charlotte Brontë, uma das irmãs Brontë. É um livro de formação, ou seja, aquele livro que você conhece o personagem desde quando é criança até a fase adulta. Então Jane Eyre, ela era uma criança que ficou órfã e foi morar na casa dos tios, o tio e a tia, e ela tinha 3 primos. Só que o tio faleceu, que era a pessoa que cuidava melhor da Jane Eyre, e ela acabou ficando aos cuidados da tia. E a tia não gostava muito da Jane Eyre, enfim, ela não teve uma infância muito fácil. E depois de algumas situações que ela viveu naquela casa, naquela mansão que a tia morava, ela foi parar num orfanato. E ali a vida dela deu uma engrenada diferente, ela achou que de repente seria melhor do que aonde ela estava, porque realmente ela era muito maltratada ali naquela casa, os primos faziam bullying com ela, e aí ela achou que ia ser um caminho legal também para ela. Só que, infelizmente, também ali a tia já deu uma recomendação bem ruim dela, então ela já foi com aquela fama de que ela era uma criança mal educada, enfim. Ela passou por algumas situações ali também e superou, já chegou ali a seus 18 anos ali nesse orfanato e decidiu que ela precisava arrumar um emprego, porque a Jane Eyre, quando ela toma consciência da vida dela, ela percebe que ela é uma jovem, que ela é pobre, ela não tem uma família como referência e ela sabe que ela não é uma pessoa muito bonita. Então a única coisa que ela vê de oportunidade na vida dela são os estudos. E aí ela manda uma carta, ela se inscreve, ela faz um anúncio no jornal para se oferecendo como preceptora de crianças. E esse anúncio uma hora é aceito e ela vai parar numa mansão para cuidar de uma garotinha, na mansão de Thornfield Hall. E ali a vida dela é que vai passar toda a história da vida da Jane Eyre nessa mansão. Ela cuida de uma garotinha e o patrão dela é um rapaz, né, um homem na verdade, de uns 40 anos mais ou menos. A Jane Eyre tem lá pelos seus 18 anos. E ele é um homem também que ele não tem uma beleza assim, mas ele é muito forte, ele é uma pessoa muito arrogante também, e ela, de certa forma, ela começa a prestar atenção nesse patrão dela, né, no Sr. Edward Rochester, e eles vivem ali um romance, né? Não tem como fugir dessa palavra, né? Eles vivem um romance e tem muita história envolvendo esses 2 personagens aí, que é muito bonito. Mas se você pensa na Jane Eyre como um romance água com açúcar, esquece. Ele não é. Ele é um romance muito gostoso de se ler. Então ele tem muitas reviravoltas, ele tem muita situação onde você termina um capítulo e quer ler o próximo. Então é muito legal. Eu gostei demais dessa leitura, eu me surpreendi. E tem também um mistério aí nessa história, porque ele é considerado um romance gótico também. Então ele tem cômodos escondidos, secretos ali naquela mansão que chamam a atenção da Jane Eyre, então também tem toda uma história sobre isso aí. Então eu adorei essa leitura da Jane Eyre, já me animei, fui ler outro livro das irmãs Brontë também, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. O segundo livro que eu vou falar com vocês, eu li pelo Kindle, que é A Letra Escarlate. A Letra Escarlate foi escrita por Nathaniel Hawthorne.
em 1850, e traz a história de uma mulher, a Esther, que ela mora na Europa e ela é casada, ela é uma jovem casada, e o marido manda ela para Salem, que fica na América, dizendo que logo em seguida ele iria também para lá, assim que ele terminasse de resolver algumas questões de trabalho, enfim. Então ela vai primeiro para Salem e ele demora um pouco ali e acaba acontecendo que a Esther ela acaba cometendo adultério e tem uma filha. Essa cidade, naquela época, então ela vai a julgamento, porque o que ela fez, né, o adultério, foi considerado um crime muito grave. Então a Esther ela é condenada em praça pública a usar a letra bordada, a letra A, vermelha, escarlate, no peito, em sua roupa, para que quando ela andasse pelas ruas, né, de Salem, todos vissem que ela era uma adúltera, que ela era uma pecadora, e com isso ela sempre era excluída de tudo ali naquela sociedade local. Aí, se você vai lendo assim a história, assim, é quase como se ela fosse considerada quase que uma bruxa, assim. As pessoas olhavam assustadas, as crianças gritavam com ela, assim, era realmente uma situação muito, muito triste, assim, muito ruim. Mas a Esther, ela nunca é colocada assim como uma pessoa que se sente vítima, ela não se vitimiza nisso. Ela é uma pessoa com uma característica muito forte, é uma pessoa que, apesar de tudo que ela está passando, ela encara aquilo ali como é a vida dela mesmo a partir de agora, ela aceita aquela situação e sempre forte, ela não é mostrada no livro como uma pessoa que passou até ódio das pessoas por elas estarem fazendo aquilo com ela. Ela sempre ainda carregava dentro dela a bondade no coração. E ela se recusa, porque no momento em que ela está sendo julgada ali em praça pública por reverendos, pessoas da igreja da época ali, ela não aceita falar o nome do homem com quem ela cometeu o adultério. Ela, de certa forma, não se sabe ali se ela quer proteger esse homem. No início, assim, fica essa incógnita ali, se ela está querendo proteger aquele homem ou se talvez ela possa estar sendo até ameaçada, que ela não possa contar. No início ali a gente não sabe direito o porquê, mas ela se recusa, ela não conta. Então ela fica presa por um tempo e depois ela é liberada, mas condenada a usar a letra escarlate ali para o resto da vida. Esther, ela vai passar por várias situações junto com a filhinha dela, que aí passa um tempo até a filhinha dela cresce um pouco ali, e eu não vou contar assim, os detalhes ali para não tirar a graça de quem pretende ler a letra escarlate, mas aí ela passa por várias situações ali que eu pelo menos me senti um pouco surpreendida ali quando eu li. Eu gostei bastante da história, é um clássico, né, a Letra Escarlate. Não vou falar que foi o meu preferido e falar assim, nossa, eu amei esse livro. Eu gostei, eu achei que o enredo é muito legal, é muito bom. Fiquei um pouco travada em algumas cenas ali, mas depois fluiu bem, então acho que é um livro que vale muito a pena se ler. Segredos são um problema, talvez o maior de todos. Pesam na mente e ocupam espaço no mundo. E essa é uma frase que eu tirei de um livro que eu li esse mês também, A Pequena Caixa de Gwendy, do mestre Stephen King. E a história da Pequena Caixa de Gwendy se passa também em Castle Rock. Castle Rock é uma cidade fictícia que o Stephen King ele utiliza em vários livros dele, Cujo, por exemplo, é um dos livros que se passa em Castle Rock. Então temos aqui a Gwendy, que é uma garotinha de 12 anos. E o livro começa com ela indo ao parque recreativo da sua cidade e no caminho ela passa por uma escadaria alta e no caminho até chegar a esse parque ela encontra um homem que chama por ela, que ele quer conversar com ela. E é um homem, aqui ele é mostrado aqui na capa, ele usa um terno preto, uma camiseta branca desabotoada, ele é bem descritivo nessa parte, e um chapéu preto. Diz que ela no decorrer do livro, ela tem sérios pesadelos depois com esse chapéu. E ele chama a Gwendy, ele fala que ele tem observado ela por um tempo e ele tem que dar uma coisa para ela, um presente para ela. E ele entrega a Gwendy uma caixinha pequena, cheia de botõezinhos coloridos. São sequências de vários botões, tipo 2 botões azuis, 2 verdes e assim por diante. E tem um botãozinho vermelho. Esse botãozinho vermelho
ele é o que chama mais atenção da Gwendy. Ele não explica para ela o que é essa caixa, na verdade. Então, ele deixa meio que ela tirar, para que ela tire as próprias conclusões. Mas ele fala para ela que ela vai ser, a partir de agora, a guardiã dessa caixa. E a Gwendy, pela conversa que os dois estão tendo ali, ela percebe que talvez essa caixa tenha alguns poderes. Ele não diz que sim, nem que não para ela, mas ele deixa claro assim que se ela apertar alguns botões, podem ter algumas consequências, algumas coisas podem acontecer. E que o botão vermelho é um botão que ele pode fazer tudo o que ela quiser. Então você percebe ali naquela cena assim que talvez a Gwen esteja pensando que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pode ser que sim, que eu acho que é isso que ela sente um pouco ao longo aí do livro, assim, enfim. Ela acaba ficando com essa caixinha e aí a história se passa com tudo isso. É uma caixinha que realmente ela percebe que começa a acontecer coisas na vida dela que são muito boas. Alguns exemplos, ela sempre foi uma garotinha com dificuldade de perder peso. Então, depois que ela ficou com a caixa, ela conseguiu finalmente perder peso. Ela usava óculos e ela, de repente, parou de usar óculos. Os pais dela tinham problemas de casais, assim, conjugais. Ela percebia que a coisa não estava fluindo muito bem na sua família e depois disso, tudo melhorou. Enfim, aquela caixinha, ela trouxe coisas muito boas para a Gwendy, porém, ela tem o seu preço. Então, essa caixinha, ela também cobra pelo bem que ela faz a Gwendy. Então, vai aí nesse fluxo aí a história. Eu gostei bastante. A única coisa que eu tenho a falar que eu não gostei é porque ele é muito curto. Ele é um livro aí que tem as suas 166 páginas. Então, ele é um livro realmente curtinho, é uma novela, na verdade, que é rápida de se ler, mas que eu já estou feliz porque tem continuação desse livro aqui, então acredito que logo deve vir para o Brasil aí também a continuação da Pequena Caixa de Gwendy. Então, também livro muito legal que eu li agora em março. E como eu gostei muito de ler um livro das irmãs Brontë, que eu estava morrendo de vontade, eu peguei um outro livro de uma outra irmã. Eu li Agnes Grey, da Anne Brontë, a irmã mais nova da Charlotte Brontë. Então, é um livro também que eu gostei muito. Ele também é considerado um romance de formação. Eu acho que ele não é tanto quanto a Jane Eyre, mas eu gostei bastante. Agnes Grey, ele fala sobre uma personagem, a Agnes, que ela começa também a história contando um pouquinho de quando ela é bem jovenzinha, assim, e depois ela cresce. Ela mora com o pai, a mãe e uma irmã mais velha. Esse pai, ele é um religioso ali da localidade e ele começa a ficar muito doente. Ele já não tem uma situação de vida financeira muito boa, mas quando ele adoece, a situação piora muito na família. Então, ela já está mais velha e a irmã mais velha e ela decidem fazer alguma coisa para ajudar a mãe a conseguir uma qualidade de vida melhor para eles ganharem dinheiro, né, de alguma forma. A irmã mais velha, ela pinta, ela desenha, ela faz quadros, então ela vai atrás ela vai nesse rumo aí para tentar ajudar a família. E ela, a Agnes, quando ela era mais jovem, né, menor, ela sempre foi muito estudiosa, ela aprendeu muitas coisas, ela estudou vários livros, ela também pinta, ela borda, ela sabe mexer bastante com artesanato e ela tem vontade de ser uma preceptora, uma professora futuramente, mas naquela época era muito comum as moças tentarem uma vaga de preceptora. Então ela fala com a mãe que ela quer tentar ser uma preceptora para poder ajudar a família. No início a família não concorda, acha que ela não deveria, por ela ser jovem ainda não era coisa para ela. Mas ela convence a mãe e aí ela faz um anúncio também aí, se eu não me engano, acho que uma tia dela, algum conhecido deles ali, consegue ajudar que ela vá para uma casa de família de uma grande elite ali da localidade daquela casa lá, de uma sociedade aristocrata, né? Então ela vai para esse local e ela vai com muitos sonhos, ela vai com muita esperança, porque ela acha que ela conhece o seu potencial, ela sabe do que ela tem capacidade e que ela é uma pessoa muito amigável, então ela acha que óbvio, ela vai ter que
convencer e conquistar os patrões, né, o pai e a mãe das crianças, mas que ela tem certeza que ela vai se dar muito bem com as crianças, porque ela tem essa facilidade, ela sabe que ela tem essa empatia. E aí, quando ela chega nessa casa, ela vai cuidar de várias crianças nessa família. Agora eu não me lembro direito se são 4 ou 5 ou 6 crianças, eu sei que era uma patotada lá. E aí ela começa a administrar suas aulas ali, mas ela percebe que a coisa é muito diferente do que ela imaginava, porque essas crianças não têm a menor educação, vocês não têm noção do que ela passa nessa casa. Ela fica 1 ano nessa casa e ela come o pão que o diabo amassou. Eu falo porque ela passa por diversas situações ali muito difíceis que deixam ela desanimada por um tempo, mas ela, enfim, recorre, ela levanta de novo, né? Mas ela tem o apoio, na verdade ela não tem o apoio dos pais, que eles querem que as crianças tenham uma preceptora, mas não querem que ela passe por cima do que os pais deixam as crianças fazerem, porque as crianças realmente elas não têm a menor educação e vai muito além ali de falta de educação. E os pais acham que isso é correto, isso é legal, que isso ela não deveria mexer. Então, como que uma preceptora que tem que ensinar coisas boas para essas crianças, como é que ela vai fazer isso se os pais não permitem que ela faça? Então ela passa por grandes dificuldades aí nessa casa, sai dessa casa por um tempo depois e vai depois ser preceptora em outro local, que é onde acontece a vida dela. Também tem história de amor nesse livro? Sim, também tem. É muito bonito também, então ela também passa por dificuldades, mas sempre mostrando que ela é capaz e ela vai atrás do seu sonho. E Agnes Grey, ele é um livro muito crítico. A Anne Brontë, quando ela escrevia, né, quando ela escreveu esse livro aqui, ela quis realmente colocar muito o seu olhar crítico sobre o que era aquela época. Ela questiona muito como era a formação dos jovens daquela época. Ela fala muito da dificuldade de independência da mulher naquela época, como era difícil uma mulher conseguir alguma coisa para ser independente naquela época. A leitura de Agnes Grey também acho que não é uma leitura água com açúcar, não é um romance romântico, daqueles romances parados. As irmãs Brontë, elas tinham uma visão muito forte sobre o que as mulheres poderiam ser, mas não eram, porque elas eram limitadas graças às convenções da época, né? Época vitoriana. Então, ela tem, principalmente a Anne, eu achei nesse livro aqui, que ela tem um olhar muito crítico sobre esses assuntos, assim, e ela falava mesmo, eu acho que ela, pelo que eu li em Jane Eyre, pelo menos, e aqui em Agnes Grey, eu achei que a Anne Brontë, ela falava mais ainda até do que a Charlotte Brontë. Então, recomendo bastante aí Agnes Grey. E nesse mês de março também, eu decidi sair um pouquinho da minha zona de conforto literário e peguei um livro de poesia para ler. Pois é, eu não tenho costume, nada contra poesia de forma alguma, eu acho muito legal, mas eu não tenho esse costume de ler livros de poesia, mas me arrisquei aí, peguei Mário de Andrade com Pauliceia Desvairada. Um livro muito gostoso de se ler, muito rapidinho também, um livro muito tranquilo, mas de uma força, eu achei. O Mário de Andrade, ele faz parte do modernismo, né, do nosso país. Ele participou da Semana de Arte Moderna de 1922, inclusive. Esse livro foi lançado nessa época e ele fala um pouquinho mais. O jeito que ele escreve aqui, o jeito que ele escreveu essas poesias aqui, ele mostra mais ou menos como seria aquela Semana de Arte Moderna, como ele via que as coisas poderiam e deveriam mudar. Ele tem aqui nesse livro um prefácio que é muito legal, que ele dá esse gostinho pra gente já do que vai ser esse livro, né? Que chama Prefácio Interessantíssimo, que realmente ele fala mais ou menos o que ele pretendia falar nesse livro aqui. Inclusive tem uma curiosidade muito interessante que quando ele escreveu Pauliceia Desvairada, ele estava no momento que ele estava meio raivoso, ele diz até, que ele tinha, acho, comprado uma obra de arte ali, trouxe para casa dele, a família dele criticou, achou horrível, sei lá, a família não concordou com aquilo e ele ficou
muito chateado com aquilo, porque eles não entenderam o que era aquela obra de arte. E aí ele pegou e foi escrever Pauliceia Desvairada, que fala muito sobre a cidade, aliás, é praticamente todo sobre a cidade de São Paulo. As poesias desse livro, elas são poesias de vanguarda, que não tem aquela metrificação, não tem ritmo, não tem rima, são versos livres que ele coloca aqui. Então, você não vai procurar ali aquela rima melosa, nada disso, são versos livres ali que ele foi escrevendo de forma talvez desvairada mesmo. Uma das poesias mais famosas do Mário de Andrade está aqui nesse livro, que chama-se Ode ao Burguês, que inclusive ele leu essa poesia, ele declarou essa poesia na Semana Moderna de 22, né, Semana de Arte Moderna de 1922, e ele foi extremamente vaiado, porque é uma poesia que realmente é uma crítica gigantesca à burguesia daquela época. O Mário de Andrade, inclusive, ele fazia parte dessa burguesia, né, ele tinha uma família ali com boas condições, mas ele já tinha uma outra visão de mundo, então ele fez uma poesia, essa Ode ao Burguês, que realmente provocou muita raiva ali das pessoas que estavam ali assistindo. E essa Ode ao Burguês realmente é muito legal. Eu não vou lê-la inteira para vocês, mas só o finalzinho aqui já vale para você sentir o que é essa poesia da Ode ao Burguês. Ele fala aqui: ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de guiolho, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. Fora, fora o bom burguês. Então, esse é só o finalzinho aí dessa poesia do Mário de Andrade. Então você imagina, né, 1922, ali aquela burguesia toda no teatro, assistindo aquilo, e o cara lá falando para eles, morte, fora, né? Então deve ter sido assim, muito legal, né? Pena, eu gostaria de ter visto, né? Mas assim, adorei, me surpreendi, realmente gostei bastante de Pauliceia Desvairada. E o sexto e último livro que eu li agora no mês de março foi um livro do H.G. Wells, acho que era o único que estava faltando para eu ler do H.G. Wells, que é A Guerra dos Mundos, que eu gostei bastante. Tem até uma curiosidade sobre esse livro do H.G. Wells, né? H.G. Wells publicou A Guerra dos Mundos em 1897. Mas tem uma curiosidade então aí muito interessante, que no ano de 1938, nos Estados Unidos, ali na América, uma rádio, ela interrompeu um programa que estava sendo ouvido pelos espectadores e dando uma notícia, como se fosse uma notícia de jornal, um jornalista, né, dando uma notícia de que os marcianos estavam invadindo o planeta Terra. E ao longo desse programa, voltava, sabe quando a Globo interrompe ali para falar uma chamada ali importante de alguma coisa que está acontecendo? Interrompemos esta programação para informar que os marcianos estão invadindo a Terra. Foi mais ou menos isso que aconteceu naquela época. Então, ao longo do programa, o programa voltava, daqui a pouco era interrompido de novo, sendo falado o que estava acontecendo ali, que estava sendo realmente a Terra invadida por marcianos. Então, tinha declaração até do governo, tinha pessoas com testemunhas oculares sobre aquele incidente, repórteres falando sobre aquilo. E aquela situação ali, para quem estava ouvindo, realmente parecia muito séria. E dizem, né, que as pessoas ficaram realmente muito com medo ali daquela situação, né? Meu Deus, você está falando no rádio, né, o tempo todo ali, é porque realmente está acontecendo, né? Então muitas pessoas ficaram assustadas. No dia seguinte é que foi falado, saiu até no jornal a notícia e tal, mas no dia seguinte foi falado que foi apenas uma dramatização, porque eles estavam fazendo publicidade sobre o livro Guerra dos Mundos. Então você imagina que realmente esse livro passou a ficar muito mais famoso depois de uma situação como essa, né?
Então, o livro Guerra dos Mundos, ele fala basicamente sobre isso mesmo. Os marcianos invadem a Terra. O H.G. Wells, quando ele escreveu esse livro, ele foi o primeiro a pensar nessa situação e escrever sobre isso. Então, ele é fonte de inspiração até hoje nesse assunto de invasão. Então, ele não é um livro cheio de diálogos, ele é narrado por uma pessoa que viveu aquela situação da invasão dos marcianos, que chegam à Terra, e aí ele vê, através dos olhos dele, é que a gente sabe o que aconteceu naquela época. Então ele descreve pra gente que os marcianos, eles invadem a Terra e que eles são como máquinas, como grandes aranhas, e que soltam vapores assim que realmente matam as pessoas ali no mesmo instante, destrói a cidade, enfim, causa toda aquela destruição. E ele descreve também pra gente como é a recepção dos humanos, né? Eles vão e tentam enfrentar as máquinas ali, os marcianos, né? E sempre colocando os marcianos como uma inteligência superior à nossa. Então a gente vê que isso realmente, se você for ver vários livros e filmes de ficção científica, eles relatam sempre um pouco sobre essa visão aí do H.G. Wells. Então eu gostei bastante desse livro. De todos os que eu li do H.G. Wells, ele não é o meu preferido. Ainda continua sendo A Ilha do Dr. Moreau. Acho que ele ainda é o principal, assim, que eu gosto mais. Mas também gostei bastante. Então também recomendo aí a Guerra dos Mundos do H.G. Wells. E você me conta aí também o que você andou lendo aí no mês de março, como é que foram as leituras para vocês aí no mês de março. Deixa escrito aí, passa indicação também, que eu adoro trocar ideia com vocês. Então escreve aí para mim o que vocês leram aí no mês de março, o que estão pretendendo, ou já começaram a ler aí agora no mês de abril. E deixa seu like aí se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!